Obrigada a todas que vieram. Eu convidei algumas pessoalmente e vieram. Umas queridas que vieram. E muito obrigada por estarem aqui. Então, amanhã é Dia das Mães, né? E muitas aqui eu sei que têm filhos biológicos, filhos adotivos, né? Filhos do coração. E algumas que estão aqui que não têm filhos, né? Então, mas só que a minha palavra hoje é para todas as mulheres. Eu vou falar hoje sobre mães espirituais. E mães espirituais é um chamado que todas nós temos. A gente tem muitas lutas, né, muitas correrias no dia a dia, mas esse conceito de mães espirituais, eles se encaixam perfeitamente na nossa vida, porque é um chamado de Deus. E o que são mães espirituais? Mães espirituais são mulheres sábias, mulheres piedosas, bondosas, cuidadoras, atentas, acolhedoras, consoladoras, cheias de vida e cheias de amor. Elas nos ajudam a descobrir os porquês e os comos da vida. Carregam um senso de propósito, um senso de comunhão, nos ajudam a preencher as lacunas da vida. E o que são essas lacunas da vida? As lacunas são como se nós tivéssemos muralhas na nossa vida, muros mesmo, barreiras que nos seguram, né, que nos trazem segurança, e nessas muralhas nós tivéssemos pequenos buracos. E esses buracos são as lacunas. Todos nós temos lacunas nas nossas vidas que nos deixam mais vulneráveis. Essas mães espirituais são mulheres que misturam paixão intensa com empatia e cuidado. Uma das muitas formas de ser uma boa mãe é ser uma mãe desperta, não é? Quem aqui tem filhos biológicos ou filhos do coração sabe como a gente tem sempre que estar bem desperta, ainda mais de madrugada, né? Quando o filho está doente, sempre desperta. Essa mãe espiritual é uma mãe que presta atenção, que se levanta. E eu vou falar hoje da história de uma mulher que foi uma mãe espiritual, que se levantou, que ouviu esse chamado de Deus. Eu vou falar de Débora. Débora foi uma mãe espiritual para Israel. Ela foi uma das primeiras mulheres que exerceu um duplo papel, ali, uma dupla função. Ela foi juíza e foi profetisa de Israel. Ela era uma mulher íntegra, uma mulher dedicada ao Senhor. E como profetisa, ela recebia a revelação divina, e como juíza, ela resolvia questões litigiosas ali que o povo estava passando. Ela foi uma mulher extraordinária, que servia a Israel no tempo em que a nação de Israel passou uma das suas piores situações. Foi uma época, essa época de Juízes, essa história que eu vou falar aqui, ela está no livro de Juízes. E esse tempo foi um tempo de depravação moral, um tempo onde o povo passou por cegueira espiritual e uma crise política também muito forte. O que aconteceu nesse tempo foi que, após 8 décadas de paz, parecia que o povo de Israel tinha se esquecido de toda a dificuldade que sofreu com a opressão dos moabitas, de ter passado o tempo no deserto. Isso, na história de Israel, é muito cíclico, né? Israel tem as crises, aí vem, fica tudo bem, depois esquece. E tem muito a ver com a gente também isso, né? Quando tudo vai bem, parece que a gente vai levando, e parece se esquecer de Deus, e vem a crise e a gente precisa enfrentar. E esses 80 anos de paz, eles foram seguidos por essas 2 décadas de opressão cruel. E Israel estava arruinado, estava desencorajado, e o povo bastante desanimado. Quem tiver com a Bíblia aí, eu vou ler um trechinho que está em Juízes 4, de 1 a 9. Depois da morte de Eude,
Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Zísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará de Sísera o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Zísera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens, e seguiram, e Débora também foi com ele. O que acontece aqui? Deus tinha um plano ali de libertar o povo mais uma vez. Débora faz esse chamado, né, a Baraque, e Baraque não atende. E ele diz que ele iria se Débora fosse com ele, né? Débora ocupava essas duas posições aí, jurídica e uma posição espiritual muito forte. E aqui no texto fala, né, que de noite ela ficava sobre uma tamareira, ela ouvia as pessoas, ficava ali sentada, ouvindo, mediando disputas, discussões, dando conselhos. Só que algo aconteceu. Débora percebeu que nada mudaria se ela simplesmente ficasse sentada e apenas julgando. Nada muda quando a gente fica só sentada, julgando. Mudança requer ação, e ação envolve engajamento e risco. Era tempo de confrontar o inimigo, e a resposta de Débora foi, em Juízes 5:7, diz: Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Foi preciso uma mulher se levantar, ouvir o chamado de Deus e se levantar como mãe em Israel, como uma mãe espiritual. O medo naquela época havia feito o povo desistir completamente. Eles estavam entregues, fazendo coisas que desagradavam a Deus espiritualmente, moralmente, estavam totalmente entregues. E então, em vez de Débora ficar sentada como juiz e profetisa, ela se levantou como uma mãe para esta nação. Ela reconheceu que Israel precisava de uma mãe. Ela mandou chamar Baraque, mas ele se recusou a confrontar o inimigo. Né? Disse que a menos que ela o acompanhasse. E assim ela fez. Sem discutir, Débora empresta sua força a Baraque. E sabe de uma coisa? Líderes de verdade emprestam sua força ao invés de tirar vantagem. Ao final, Israel triunfou sobre o inimigo e a glória foi para Débora por sua coragem e iniciativa. Mas você deve estar se perguntando, né? Mas e eu? O que tem isso a ver comigo? Como que eu posso ser uma mãe espiritual?
Como que eu posso? Como que eu começo? Nós podemos começar abençoando outras mulheres em áreas que já fomos amaldiçoadas, em áreas que já fomos renegadas. Ser mãe é se dispor a derramar aquilo que nunca recebemos. Ser mãe é se dispor a derramar aquilo que nunca recebemos. Muito do que a gente está conversando aqui, hoje eu tirei desse livro, e depois até indico para vocês, Mães Espirituais. Essa autora, Lisa Bever, é a mesma autora do livro que a gente está estudando, Clara. Incrível, eu estou gostando muito dela. E ela escreve esse livro e ela começa dizendo que ela nunca teve uma mãe espiritual. E a gente até me perguntei, puxa, mas como uma mulher pode escrever um livro se ela nunca teve uma mãe espiritual? Mas ela foi buscar na fonte, em Deus, o que ela desejava, o que Deus coloca na palavra dele por ser uma mãe espiritual. E ela colocou isso no livro, e ela tem centenas de filhas espirituais, porque esse é um chamado de Deus. E ela entendeu isso. Existem filhas espirituais que querem ouvir o que você tem aprendido. Elas querem ser vistas e também querem ver o que você tem a mostrar. Elas querem ouvir seus arrependimentos e compartilhar suas alegrias. Elas precisam de alguém que as faça lembrar que a maternidade é exaustiva, mas também é maravilhosa. Existem mães solteiras que precisam ouvir que são heroínas, que devem receber toda a ajuda que nós podemos oferecer. Existem filhas solteiras que precisam ouvir que o casamento não é a resposta para tudo. Mulheres divorciadas e viúvas que se encontram cruelmente abandonadas ou repentinamente sozinhas. Todas elas precisam de mulheres mais velhas que aprenderam a navegar pelas ondas do tempo, para que não percam a força da sua fase atual. Talvez você esteja pensando, Dani, peraí, eu nem sou tão velha assim, essa palavra não é para mim hoje. Ei, amiga, eu vou te falar uma coisa. Você pode não ser tão velha assim, mas sempre vai ter alguém mais novo do que você. Né? E você não precisa ser velha de idade, você precisa ter uma alma madura e ter caminhado algumas milhas a mais de alguém que esteja ao seu lado. Sempre vai haver uma mulher mais nova que você, sedenta e cheia de lacunas em suas histórias. Adolescentes e crianças, jovens e adolescentes, jovens casadas, jovens solteiras, mulheres maduras e mulheres recém-casadas. Isso significa que todas nós somos tanto mães quanto filhas espirituais. Mas o que será que eu posso ensinar? O que eu tenho para ensinar? A carta de Paulo a Tito foi escrita, todo mundo conhece, é um livrinho bem pequenininho que tem lá no Novo Testamento, que Paulo escreve a Tito. Ela foi escrita quando ainda não existia a Bíblia. Eles tinham, e o que eles faziam? Eles tinham as cartas, e essa carta ela contém palavras preciosas de conceitos de E como que as pessoas faziam antigamente? Elas observavam os cristãos, né? Os poucos cristãos, e aprendiam com a forma deles de viver, porque elas não tinham a escritura. Então, elas aprendiam muito pelo exemplo. E Paulo, nessa carta, ele queria que tanto os homens como mulheres fossem exemplos de comportamento consistente para outros que poderiam vir seguir a Cristo. Eu vou ler um trechinho, Tito 2, de 1 a 5. Paulo diz assim em sua carta a Tito: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem
reverentes em sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Esse pequeno trecho, ele contém valiosas lições. Eu não vou me aprofundar muito nele, a gente pode depois conversar um pouquinho mais sobre esse texto, mas ele já começa dizendo ali lições sobre fofoca, né, as mulheres serem livres de fofoca. E nós mulheres temos a língua às vezes muito afiadas, né? E a gente precisa prestar atenção para usar as palavras para edificarmos as outras, palavras com sabedoria, palavras com amor. Controlar nossa língua. Fala também esse texto sobre domínio próprio, não se embriagar, sobre construir uma família saudável. Enfim, esses versículos, eles nos mostram que temos muito a ensinar e aprender umas com as outras, mães e filhas, mães ensinando filhas e filhas ensinando mães. Para ser uma mãe espiritual, comece doando seu tempo, repartindo o que você sabe fazer. Comece ouvindo, comece com pequenas atitudes de amor. Converse com a sua filha espiritual, com a sua mãe espiritual, sobre a palavra de Deus. Estudem juntas. Quando as histórias são compartilhadas, meninas, amigas, amadas, feridas são curadas e lacunas são preenchidas. E a gente aprende. Tanto uma mãe espiritual aprende com a filha, aprende com quem está caminhando. Eu tenho algumas queridas aqui que eu caminho mais de perto. E como eu aprendo? Eu recebi uma mensagem muito linda hoje de manhã, uma querida. Eu caminho uma filha espiritual. Eu oro por elas, praticamente todos os dias. E hoje foi a minha vez de receber uma palavra dela. De manhã a gente aprende. Mas, se você é uma filha que ainda procura por uma mãe espiritual, eu quero que você saiba, hoje, que Deus Pai é por você. Ele é aquele que preenche todas as suas lacunas, acima de tudo. Precisamos ter os nossos olhos, olhar para o único que é perfeito. Isaías 49, 15 e 16 diz: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda amamenta, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas da minha mão. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Deus jamais esquecerá. Todas nós estamos gravadas na mão do nosso Pai, o Criador. Amém? E a perfeita maternidade, meninas, ela está em Deus. As mães podem exibir e repartir aquilo que recebem dele, como dom. E podem fazer porque possuem a imagem de Deus. Gostei do que a Marli falou aqui, né? Que nós somos pequenas e ele é grande. É isso. Deus é grande. E a gente reparte, a gente consegue repartir amor porque a gente recebe dele. A gente recebe. E para fechar, eu gostaria de ler um texto aqui do Charles Swindoll. É um famoso escritor, ele tem muitos livros publicados. E o texto chama-se Dê um pouco de si mesmo. Dê um pouco de si mesma. E o texto diz assim: Ted Stallard certamente
se qualificava como um desses meus pequeninos a quem Jesus se referia. Não se interessava pela escola, usava roupas velhas, nunca penteava o cabelo. Era um desses meninos na escola que exibe sua face desconsolada, sem expressão, um olhar sem foco definido. Quando a professora, Miss Thompson, lhe falava, ele sempre respondia monossílabas. Era um camaradinha distante, destituído de graça, sem qualquer motivação, difícil da gente gostar. Embora a professora dissesse que amava a todos da classe igualmente, bem lá dentro, ela não estava sendo muito verdadeira. Sempre que ela corrigia as provas de TED, sentia certo prazer perverso em rabiscar um X ao lado das respostas erradas e em lascar um 0 no topo da folha. Na verdade, este sentimento não era justificado, pois a professora tinha o histórico de TED e conhecia mais sobre ele do que gostaria de admitir. O currículo do garoto era o seguinte: primeira série. TED promete muito quanto ao rendimento escolar e atitudes, porém se encontra em péssima situação doméstica. Segunda série. TED poderia melhorar. A mãe está muito doente. O menino recebe pouca ajuda em casa. Terceira série. TED é um bom aluno, mas está triste demais, aprende devagar, é lento. A mãe morreu ano passado. Quarta série. TED é lento, mas tem bom comportamento. O pai não demonstra interesse algum. Chegou o Natal. Meninos e meninas da classe da professora Thompson lhe trouxeram presentes. Empilharam os pacotinhos na mesa da professora e rodearam-na, observando-a enquanto ia os abrindo. Entre os presentes havia um entregue por TED. Ela ficou surpresa que tivesse trazido, mas ele trouxera mesmo. O presente dele estava enrolado em papel pardo e fita durex. E havia essas palavras simples, escritas no papel. Para mim, Miss Thompson, do TED. Ao abrir o pacote de TED, caiu sobre a mesa um bracelete espalhafatoso, feito de imitações de cristais, metade das quais já havia caído, e um frasco de perfume barato. Os meninos e meninas começaram a sufocar risadas por causa do presente de TED. Contudo, Miss Thompson teve o bom senso suficiente para silenciá-los ao pôr o bracelete no pulso. Terminadas as aulas, após as crianças terem ido embora, TED permaneceu na classe, lentamente se aproximou da professora e disse: Miss Thompson, a senhora tem o mesmo cheiro da minha mãe. E o bracelete dela ficou bonito na senhora. Fiquei contente porque a senhora gostou dos meus presentes. Depois que TED saiu, Miss Thompson caiu de joelhos e pediu perdão a Deus. No dia seguinte, quando as crianças voltaram à escola, foram recepcionadas por uma nova professora, uma mãe espiritual. Miss Thompson tornara-se uma agente de Deus. Assumir agora o compromisso de amar seus alunos e a fazer por eles coisas que permanecessem e sobrevivessem quando ela já não estivesse mais ao lado deles. Passou a ajudar todas as crianças, especialmente a TED. No final daquele ano escolar, TED já mostrava uma melhora dramática. Alcançara a maior parte dos alunos e chegou a ficar à frente de alguns deles. Miss Thompson não recebeu notícias de TED durante longo tempo. Então, um dia, entregaram-lhe uma carta. Querida Miss Thompson, eu quis que a senhora fosse a primeira a saber. Estou me formando em segundo lugar em minha turma. Com muito amor, TED. 4 anos mais tarde, ela recebeu uma nova carta. Querida Miss Thompson, disseram-me há pouco que me formei em primeiro lugar na minha turma. Quis que a senhora fosse a primeira a saber. A universidade não tem sido fácil. Estou feliz. Com muito amor, TED. Mas 4 anos depois, querida Miss Thompson, a partir de hoje sou Theodore Stallard, doutor em medicina. Que tal? Eu quis que a senhora fosse a primeira a saber. Vou casar-me no mês que vem, para ser exato, no dia 27.
Quero que a senhora venha e se sente onde minha mãe se sentaria. E se ela fosse viva? Se ela fosse viva. A senhora é a única pessoa da família que tenho agora. Meu pai morreu no ano passado. Com muito amor, Ted Stallard. Miss Thompson foi àquele casamento e sentou-se no lugar onde a mãe de Ted teria se sentado. Ela merecia estar ali. Havia feito pelo Ted algo que ele jamais se esqueceria. O que é que você pode fazer para alguém como presente? Em vez de simplesmente dar uma coisa, dê algo que sobreviva a você mesmo. Seja generoso. Dê-se a si mesmo algum Ted, algum desses pequeninos a quem você pode ajudar a tornar-se um dos grandes. Dê uma hora de seu tempo a alguém que precisa de você. Envie uma nota de encorajamento a alguém que está desanimado. Dê um abraço de reconhecimento a alguém de sua família. Faça uma visita de misericórdia a alguém que está prostrado numa cama. Faça uma refeição para uma pessoa doente. Diga uma palavra de compaixão a uma pessoa obscura e esquecida. Ensinou-nos Jesus. Quando fizeres a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Mateus 25, 40. Mães de oração, mulheres espirituais, mães espirituais. É hora da gente se levantar. Existem muitos TEDs por aí. Do seu lado. Olha para o seu lado. Mulheres que estão chegando na igreja agora. Que não tiveram. Ou talvez você não tenha tido uma mãe espiritual. Não importa. Deus vai te capacitar. Você pode começar com o seu tempo. Doando o seu tempo. Ouça as dificuldades. Deus vai capacitando a gente. Talvez isso vá virar um estudo bíblico. Talvez vire um discipulado. Amém. Glória a Deus. Nós mulheres precisamos de outras mulheres para caminhar. A vida cristã ela é uma caminhada, é um movimento. E nós precisamos umas das outras. Mas uma vez eu ouvi da minha chefe, quando a gente estava na pandemia, uma frase que eu gostei muito, que é: quando a gente está em dificuldade, a gente segura a mão da outra e não solta. Ninguém solta a mão de ninguém. E a gente devia ser assim. Não soltar a mão de quem está precisando da gente. Hoje você pode ser uma mãe, mas ao mesmo tempo você pode ser uma filha espiritual. Eu já tive mães espirituais na minha vida. Que me ajudaram muito. No seu tempo. E sabe o que eu mais aprendi com elas? Vida na vida, a vida delas, o caminhar. Elas já estavam algumas milhas a mais do que eu. Como é precioso isso, meninas. Pai amado, às vezes é difícil a gente se doar, Pai, porque temos desculpas, somos mulheres com multitarefas, com a agenda lotada, com o tempo apertado. Somos falhas, nós olhamos para nós mesmas e não nos sentimos capazes, Senhor, de ajudar outras mulheres, porque não temos uma vida perfeita, mas nós nunca teremos, porque o único perfeito é o Senhor. Nós estamos, Senhor, nessa caminhada, nesse movimento, em busca pela santidade. E eu oro aqui hoje, Senhor, que o Senhor faça um mover, Senhor, que o Senhor toque o coração de muitas mulheres que estão aqui, que são mães espirituais, que já foram, que hoje não são mais,
mas que tem, Senhor, um potencial. Tem o potencial porque esse dom vem de Ti, Pai. É um chamado, Senhor. Pai, levanta essas mulheres como o Senhor levantou Débora. Levante, mulher. Levantem, mulheres. Filhas espirituais, eu oro por elas também, Senhor. Que o Senhor se faça presente, Senhor, mais que tudo na vida dessas mulheres mais novas na caminhada. Mas que surjam, Senhor, mães, companheiras, amigas, para caminhar junto delas, Pai. Para dividir a carga, dividir o fardo tão pesado do dia a dia. Senhor, capacita-nos, Senhor. Enche o nosso coração de amor, do Teu amor, Pai. Porque o Teu amor é perfeito. E é Ele que nós precisamos, Senhor, para poder transbordar, repartir com outras amigas, com outras queridas que estão ao nosso lado, Senhor. Essa é a minha oração hoje, Senhor, por todas essas mães espirituais que estão aqui hoje, por todas essas filhas espirituais que estão aqui hoje. Levante-se, levante-se, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, amém.